Nesse vídeo aqui você vai entender o que acontece com uma pessoa quando ela para de apostar ou quando ela começa a parar de apostar. Isso mesmo que você ouviu. Se você aí está tentando parar de apostar, se você está lutando contra o vício em apostas online ou se você tem algum familiar aí que está viciado em apostas online e está tentando parar de apostar, esse vídeo foi feito com todo carinho para você. Então assista até o final para você aprender. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E é claro, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, se você está lutando para se libertar do vício em apostas, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todo dia tem conteúdo novo e de qualidade aqui no meu canal do YouTube. Mas afinal, o que acontece quando você para ou tenta parar de apostar? Como que o teu cérebro funciona? Como que fica o teu comportamento? Como que fica a tua saúde mental? Se você aí que está me assistindo já tentou parar de apostar, você sabe que muitas vezes não é fácil. E não é fácil porque muitas vezes a pessoa tem força de vontade, mas ela não tem estratégia e o principal, ela não tem ferramentas para conseguir parar de apostar. E nesse vídeo você vai entender o processo, como é, o que a pessoa sente e obviamente vai entender a importância de ter ferramentas corretas para a pessoa conseguir parar de apostar. Mas afinal, o que acontece no primeiro dia quando a pessoa tenta parar de apostar? Obviamente, quando a pessoa aposta muito e está muito viciada e ela tenta parar de apostar, ela tem alguns sentimentos. Geralmente ela sente um pouco de alívio e também de ansiedade. Ela se sente um pouco aliviada, mas ela também se sente um pouco ansiosa. Ansiosa porque ela está com vontade de apostar, ansiosa para saber se ela vai conseguir ficar sem apostar e por aí vai. Então anota aí, os dois primeiros sentimentos que a pessoa tem no primeiro dia quando ela tenta parar de apostar é o alívio e a ansiedade. Além disso, nesse primeiro dia, a pessoa vai sentir o impulso de querer fazer só mais uma aposta. É natural que venha algum pensamento automático e algum pensamento intrusivo da pessoa querer fazer só mais uma aposta. Aquele impulso de, será que eu aposto mais? Será que eu não aposto? Então, geralmente a pessoa sente esse impulso de só mais uma aposta. E obviamente outra coisa que a pessoa sente é o sentimento de vazio. Como que é esse sentimento de vazio? É aquele sentimento de vazio como se tivesse faltando algo na rotina dela. Por quê? Porque se a pessoa estava viciada, geralmente as apostas, o hábito, o comportamento de apostar, o ciclo do vício ocupava toda a rotina dela. Ela passava várias horas e muito tempo do dia dela apostando. E quando ela elimina esse comportamento, vem aquele sentimento de vazio, tipo, o que eu faço agora? E é isso que eu trabalho geralmente com meus alunos do programa Cartada Final. A mudança de rotina é muito importante. Por isso que é importante que você tenha ferramentas práticas, saber utilizar a rotina e a tua agenda a teu favor. Você vai entender a importância disso no decorrer desse vídeo. No segundo dia, quando a pessoa está tentando parar de apostar, o segundo dia sem apostar, é natural que ela sinta alguns sintomas da abstinência. Entre eles, ficar mais estressado, ficar mais irritado e, obviamente, preocupado com as dívidas, que obviamente ela tem consequências do vício dela, e além disso, além desse estresse, da irritabilidade, a vontade de apostar vai aparecer por inúmeros fatores. A vontade de apostar pode aparecer pelas dívidas, como eu falei, pela necessidade de sentir prazer, ou obviamente porque ela não conseguiu ainda, depende da pessoa, mas na maioria dos casos ela não conseguiu ainda ocupar a agenda dela com outros geradores de dopamina. É por isso que eu apresento para vocês uma ferramenta que eu sempre falo que eu utilizo com os meus alunos do programa Cartada Final. Nessa turma que eu estou trabalhando com os alunos do programa Cartada Final, eu trabalho com eles a ferramenta Mapa das Rotas Alternativas, que é encontrar outros geradores de dopamina, outros geradores de prazer através de uma rota alternativa. Ou seja, basicamente é encontrar um gerador de dopamina, uma dopamina saudável e sempre utilizando a agenda a seu favor. Por isso que eu trabalhei com os meus alunos do programa Cartada Final essa ferramenta e passei um desafio para eles, encontrar outro gerador de dopamina, um gerador de dopamina saudável e, obviamente, uma ferramenta que eu sempre passo para os alunos do programa Cartada Final é a importância de utilizar uma agenda.
O que seria a importância de utilizar uma agenda? Basicamente, se a pessoa tiver uma rotina organizada, vai ser muito mais fácil da pessoa conseguir sair do vício e superar o vício dela. Ou seja, não abrindo lacunas, não ficar perdendo para a ociosidade. Eu explico para os meus alunos do programa Cartada Final que o principal combustível para o vício em apostas é a ociosidade. Aprenda isso aí. Eu não posso ficar ocioso se eu quiser vencer o meu vício em apostas. Sendo assim, eu apliquei com os meus alunos no programa Cartada Final uma ferramenta muito clara que é a importância da utilização de uma agenda. Você aí que está me assistindo, tem uma agenda ou não tem? Deu para você entender a importância de ter ferramentas claras para você conseguir vencer o teu vício? Por que muitas pessoas não conseguem vencer o vício? Aqui, ó, já nesse segundo dia que eu estou trazendo para você, porque muitas vezes elas têm força de vontade, elas têm dedicação, mas elas não têm ferramentas. É igual um pedreiro tentar construir uma casa só com força de vontade, mas sem ferramentas. Obviamente, ele não vai conseguir. Faz sentido para você? Precisa de ferramentas e é essas ferramentas que eu venho aplicando com os meus alunos no programa Cartada Final e é assim que eles estão sim conseguindo se libertar de uma vez por todas do vício em apostas e retomar o controle sobre a vida deles. Quando a pessoa está uma semana sem apostar, o autocontrole já começa a existir. Se a pessoa fizer o que eu falei para você, uma semana sem apostar, cuidar com a rotina dela e, obviamente, com os espaços de ociosidade, o autocontrole já começa a aparecer. Obviamente que aqui a vontade de apostar com uma semana ainda existe. A pessoa ainda sente vontade de apostar, porém, ela já está conseguindo controlar um pouco essa vontade. É importante dizer que aqui também as preocupações com as dívidas ainda existem. Por quê? Porque a pessoa vai conseguindo parar de apostar aos poucos, mas as dívidas ainda ficam lá. E esse é o principal gatilho que você tem que cuidar com o vício em apostas. Quando uma pessoa está muito endividada, geralmente ela tenta apostar para ela tentar pagar as dívidas que ela tinha. Então, é isso que eu ensino através da ferramenta, o escudo anti-recaída. Você precisa cuidar e fazer um escudo para você não ter recaídas e reconhecer quais são os teus gatilhos. A ferramenta escudo anti-recaída, eu trabalho principalmente nessa fase com os alunos do programa Cartada Final, quando estão uma semana, 2 semanas sem apostar, porque aqui a vontade de apostar ainda está alta. Aqui muitas pessoas vão apostar para tentar recuperar o dinheiro que perdeu ou para tentar sair das dívidas. E se você conhecer os teus gatilhos através da ferramenta escudo anti-recaída, você vai saber lidar com os teus gatilhos mentais que te levam para o vício. Essa ferramenta, o escudo anti-recaída, é muito importante e quando eu aplico ela no programa Cartada Final, dá um resultado muito importante. Porque a melhor forma de você vencer o teu vício, sem dúvida nenhuma, é você conhecendo ele. É por isso que eu criei a ferramenta escudo anti-recaída. E sim, com uma semana sem apostar, é natural que você sinta vontade de apostar e é natural que você fique muito preocupado com as suas dívidas. Por isso que muitas pessoas recaem. Por isso que é tão importante ter ferramentas próprias. Um mês sem apostar. Quando a pessoa está um mês sem apostar, aqui as coisas começam a ficar um pouco melhor. Por quê? Porque ela começa a perceber que existe sim vida em um mundo sem apostas. Aqui a vida começa a ficar um pouco mais estável e quando a pessoa está um mês sem apostar, ela já começa a dar atenção para outras áreas da vida dela. Porque geralmente antes a pessoa não dava atenção para a área familiar ou profissional dela. Aqui, quando ela já está um mês sem apostar, ela já começa a ficar um pouco mais tranquila e naturalmente ela começa a dar mais atenção para o trabalho, para a família. Aqui a vida começa a melhorar. Faz sentido para você? 6 meses sem apostar. Aqui a pessoa percebe que cada vez mais o jogo não é mais tão atrativo como antes. 6 meses sem apostar, aqui a pessoa já começa a ter uma noção maior do valor do dinheiro e já começa a sobrar um pouco de dinheiro, porque todo o dinheiro que a pessoa colocava nas casas de apostas, ela já vai estar utilizando na vida dela e muitas vezes até para pagar as dívidas que ficaram das apostas. Mas aqui ela começa a ficar mais tranquila e ela vê que ela pode viver sem apostas e ela pode sim prosperar sem apostas. Eu percebo isso quando eu atendo os alunos do programa Cartada Final que estão 6 meses sem apostar, elas falam: Léo, tá sobrando dinheiro, Léo, eu consigo sim prosperar, eu consigo empreender, eu consigo ganhar dinheiro de outras formas que não são através das apostas. Além disso, quando a pessoa está 6 meses sem apostar, aqui a saúde mental dela já está melhor, a autoestima já melhorou e ela consegue sim dar passos largos longe do vício. 1 ano sem apostar. Quando a pessoa está 1 ano sem apostar, o jogo definitivamente já não faz
parte da vida dela. Aqui a pessoa já tomou o controle sobre a vida dela e entende que as apostas são coisas do passado, mas é óbvio, ela entende que ela tem que cuidar para não recair, porque o jogo patológico, o vício em apostas, é uma doença crônica. A pessoa pode viver muito bem, mas ela não pode dar chance para o azar para não ter nenhuma recaída. Geralmente, aqui, 1 ano sem apostar, a pessoa já conseguiu se estabilizar financeiramente. A pessoa tem uma qualidade de vida melhor e, obviamente, uma saúde mental muito melhor. Quando a pessoa chega num ano sem apostar, é sinal que ela deu um passo gigantesco longe do vício e sim, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. E é isso que eu quero para você. É isso que eu desejo para você, para que você consiga sair do vício e fique 1, 2, 3 anos e nunca mais aposte. É assim que eu trabalho com os meus alunos do programa Cartada Final e é assim que eu espero que você siga na tua vida. Diante disso, eu quero dizer para você, se você gostou desse conteúdo, se você quer receber mais conteúdos como esse, se você ou o teu familiar está lutando para se libertar do vício em apostas, eu convido você a me seguir aqui nas redes sociais. Nas minhas redes sociais eu entrego muito conteúdo de valor que ensino você a retomar o controle sobre sua vida. Então, não perca tempo, me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira, tem muito conteúdo lá, Leonardo F. Teixeira, o link do meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo, segue lá, Leonardo F. Teixeira. E é claro, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve aqui, tá? Um grande abraço, tamo junto, valeu!